Ok. Corpo sem idade, mente sem fronteiras, de Deepak Chopra. Ok? Vou ler uma parte deste livro interessantíssimo. Muita coisa nesse livro me fez perceber o que influencia meu corpo para que eu possa continuar com todas as minhas capacidades ou mesmo resgatar as minhas capacidades perdidas por eu acreditar nesse padrão de pensamento sobre envelhecimento humano, de que perdemos nossas capacidades à medida que passa o tempo, à medida que adquirimos mais anos de vida, ok? Então, vamos lá. Um trechinho interessante de como isso pode mudar nosso corpo, nossa vida. Ok. O eminente neurologista britânico Sir John Eccles demole a percepção sensorial como uma afirmação espantosa, mas irrefutável. Quero que você perceba que não há cor no mundo natural e não há som. Nada deste tipo. Nada de texturas, padrões, beleza, perfume. Resumindo, nenhum dos fatos objetivos sobre os quais geralmente baseamos nossa realidade é fundamentalmente válido. Uou! Parece muito louco. Por mais perturbador que possa parecer, é incrivelmente libertador perceber que você pode mudar seu mundo, inclusive seu corpo, simplesmente por mudar a sua percepção. O modo como você vê a si mesmo está causando imensas mudanças no seu corpo, neste exato momento. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a aposentadoria compulsória aos 65 anos funciona como uma data limite arbitrária para a utilidade social da pessoa. Até a véspera do dia em que faz 65 anos, ela contribui com o seu trabalho e o seu valor para a sociedade. No dia seguinte, passa a ser um dos dependentes da sociedade. Sob o ponto de vista médico, os resultados dessa mudança de percepção podem ser desastrosos. Nos primeiros anos, após a aposentadoria, as estatísticas de infartes e câncer aumentam drasticamente, e a morte prematura abate homens que eram saudáveis até o dia em que se aposentaram. A morte por aposentadoria precoce, como a síndrome é chamada, depende da percepção de que os dias úteis da pessoa terminaram. Trata-se apenas de uma percepção. Mas para quem a sustenta com firmeza, é suficiente para criar doenças e morte. Por comparação, em sociedades onde a idade avançada é aceita como parte do tecido social, os idosos permanecem extremamente vigorosos, desempenhando atividades que não aceitamos como normais entre os nossos velhos. De novo, muito importante. Por comparação, em sociedades onde a idade avançada é aceita como parte do tecido social, os idosos permanecem extremamente vigorosos, desempenhando atividades que não aceitamos como normais em nossos velhos. Pausa. Eu sempre senti isso, mas como eu seguia um padrão de pensamento no qual eu fui mergulhada de que o velho precisa de muitos cuidados, eu até entendo que muitas pessoas precisam de muitos cuidados, mas isso é independente da idade. Existem crianças que precisam de muitos cuidados, existem jovens que precisam de muitos cuidados, existem pessoas adultas que precisam de muitos cuidados, existem velhos que precisam de muitos cuidados. Mas atribuir ao velho, simplesmente porque chegou numa determinada idade, que ele precisa de cuidados, isso não entrava muito bem para mim, não entrava muito bem. Até que um dia eu comecei a ler sobre isso.
e percebi até mesmo com o meu próprio corpo que o que realmente fazia algo acontecer com o meu corpo ou deixava de fazer ou perdia as capacidades era justamente a forma como eu tinha as minhas experiências no mundo, a forma como eu era mergulhada em alguns padrões de pensamento, ok? Então aqui deixa muito claro que quando você rotula uma pessoa com uma determinada idade, então coloca uma data limite para você ser uma pessoa capaz de ter uma atividade, de ser ativo, a partir daquele momento em diante, você passa a não ser ativo, você passa realmente aqui dentro a não ser ativo. Isso é muito louco. Continuando, se você examinar as células velhas, como por exemplo as que formam as chamadas manchas de senilidade na nossa pele, com a ajuda de um microscópio poderoso, o que se vê é um cenário tão devastado quanto uma praça de guerra. Traços fibrosos por aqui e por ali, depósitos de gordura e resíduos metabólicos não descartados formam grumos repugnantes. Pigmentos escuros, amarelados, chamados de lipofuscina, acumularam-se a ponto de ocupar, como uma espécie de lixo, de 10 a 30% no interior da célula. Esta cena de devastação foi criada por processos subcelulares que saíram errados, ou seja, não é natural, saíram errados. Mas se você examiná-los com lentes menos materialistas, verá que as células velhas são como mapas da experiência da pessoa. De novo, esta cena de devastação foi criada por processos subcelulares que saíram errados. Mas se você examiná-la com lentes menos materialistas, verá que as células velhas são como mapas de experiência da pessoa. As coisas que fizeram você sofrer foram impressas aqui, juntamente com as que lhe trouxeram alegria. Situações de estresse esquecidas há muito tempo no nível consciente ainda transmitem sinais como microchips enterrados, tornando-o ansioso, tenso, fatigado, apreensivo, ressentido, duvidoso, desapontado. Reações estas que cruzam a barreira psicossomática para se tornarem parte de você. Os depósitos tóxicos que entopem as células velhas não aparecem uniformemente. Algumas pessoas apresentam esse tipo de reação em quantidade muito maior do que outras. Mesmo quando são ínfimas as diferenças genéticas entre elas. Quando você chegar aos 70 anos, as suas células terão uma aparência única, espelhando as experiências igualmente únicas que você processou e metabolizou no interior dos seus tecidos e órgãos. Ser capaz de processar as vibrações caóticas da sopa quântica e transformá-las em pedaços de realidade ordenados e significativos é algo que abre enormes possibilidades criativas. Estas possibilidades, contudo, só existem quando você tem consciência delas. Pausa. Aqui nós vamos entrar em algo que há muito eu não percebi. A consciência. Como a consciência influencia teu corpo, ok? De novo, ser capaz de processar as vibrações caóticas da sopa quântica e transformá-las em pedaços de realidades ordenados significativos é algo que abre enormes possibilidades criativas. Essas possibilidades, contudo, só existem quando você tem consciência delas. Enquanto você está lendo esse livro, grande parte da sua consciência está engajada em criar seu corpo sem sua participação.
O sistema nervoso, chamado de autônomo ou involuntário, destina-se a controlar funções das quais não temos consciência. Se você sai andando pela rua em transe, os centros involuntários do seu cérebro ainda assim estarão atentos ao mundo, continuando a preveni-lo do perigo, prontos para ativar a reação ao estresse de uma hora para outra. Uma centena de fenômenos aos quais você não presta atenção: respirar, digerir, criar novas células, reparar as células velhas danificadas, purificar as toxinas, preservar o equilíbrio hormonal, converter a energia armazenada de gordura em açúcar no sangue, dilatar as pupilas, aumentar e diminuir a pressão arterial, manter constante a temperatura do corpo, conservar o equilíbrio enquanto você anda, enviar sangue em mais quantidade para os grupos de músculos ou órgãos que estiverem em maior atividade e sentir os movimentos e sons no meio ambiente. Tudo isso segue sem cessar. Estes processos automáticos desempenham um papel preponderante no envelhecimento, pois, à medida que ficamos mais velhos, nossa capacidade para coordenar essas funções vai declinando. Viver inconscientemente. Pausa. Muita atenção. Viver inconscientemente, como a gente costuma fazer durante toda a vida, leva a numerosas deteriorizações, enquanto uma vida de participação consciente as impede. O simples fato de prestar atenção às funções corporais, em vez de deixá-las por conta do piloto automático, modificará o modo como envelhecemos. Toda função denominada involuntária, do batimento cardíaco à respiração ou a regulação dos hormônios, podem ser controlados conscientemente. Pausa para tossir. Ok. De novo, o simples fato de prestar atenção às funções corporais, respiração consciente, em vez de deixá-las por conta do piloto automático, modificará o modo como envelhecemos. Por isso que a respiração consciente é tão importante para desempenhar tantas funções do nosso corpo. Toda função, isso aqui foi o que falei, tá? Toda função denominada involuntária, do batimento cardíaco, a respiração ou a regulação dos hormônios, podem ser controlados conscientemente. A era do biofeedback, técnica de usar o feedback de uma reação corporal normalmente automática a um estímulo, a fim de se adquirir o controle voluntário dessa reação, e da meditação nos ensinou isso. Pacientes cardíacos foram treinados em laboratórios psicossomáticos a reduzir sua pressão sanguínea ou a reduzir as secreções ácidas que criam úlceras, entre dezenas de outras coisas. Por que não usar esta capacidade no processo do envelhecimento? Por que não trocar os antigos padrões de percepção por novos? Por que não? Há inúmeras técnicas, conforme veremos, para influenciar o sistema nervoso involuntário em nosso benefício. Resumo: consciência é importante. Todas as reações involuntárias do nosso corpo, tomando consciência disso. Como? E por que não? E daí a pessoa pensa, já estou velho demais para isso. Mas pensa bem, o que você tem a perder? O que você tem a perder? No ritmo que nós estamos, nada. Mas o que você tem a ganhar se você simplesmente mudar o seu ângulo de vista? Experimentar novas possibilidades. Conhecer seu corpo de uma maneira completa.
corpo sólido, mas disso sólido, o que nós temos? Átomos, informações, como é composto o nosso corpo, física quântica. Tudo isso são possibilidades de experienciar uma nova realidade. E por que não? Nós temos tudo isso aqui conosco. O nosso corpo, todas as células, músculos, mente, todas as nossas capacidades estão aqui conosco. E nós podemos sim criar uma nova realidade, um corpo sem idade. E quando eu digo um corpo sem idade, não quero dizer um corpo jovem, quero dizer um corpo que não é rotulado com uma idade, que até 65 anos você é ativo e após disso você não é mais. Isso muda completamente toda a sua realidade, toda a sua biologia, ok? Deepak Chopra. Continue comigo e eu voltarei com mais informações sobre a nossa biologia e a nossa capacidade de criar uma nova realidade, ok? Namastê. Ai, divertido.